Boa noite, pessoal. Só repetir aqui, para quem não escutou, o sermão do início da aula. Para quem não assistiu a correção dos exercícios de vetores, favor assistir, viu? Porque tem poucas visualizações, eu estou acompanhando aqui as visualizações de vocês. Então, favor corrigir os exercícios de vetores, que está gravado e disponibilizado aí na semana 13 do Classroom, tá? Hoje, então, nós vamos continuar com o conteúdo de algoritmos de estrutura de dados com matrizes. Deixa eu apresentar a minha tela. Só um minuto, pessoal. Então, as matrizes, em geral, são caracterizadas por se tratarem de uma única variável, de um determinado tamanho, que guarda várias informações de um mesmo tipo. Então, as matrizes também são estruturas de dados homogêneas, que podem armazenar vários valores de um mesmo tipo, assim como os vetores. Então, essas informações são gravadas na memória sequencialmente e são referenciadas através de índices, assim como os vetores. As matrizes podem ser tanto unidimensionais, como nós chamamos de vetores, como multidimensionais, que aqui nós estamos chamando de matrizes. Alguns autores tratam tanto vetores como matrizes como sendo arrays. Arrays, na literatura, são tratados como estrutura de dados homogêneas, que podem ser vetores ou matrizes, que são englobadas, né, em um único conceito. Então, aqui, dentro de algoritmos e estruturas de dados, nós estamos tratando de dois assuntos, vetores e matrizes, mas dentro da lógica de programação, acabam que eles representam a mesma coisa, que são estrutura de dados homogêneas. Porém, vetores, nós tratamos como sendo estruturas de dados homogêneas unidimensionais e as matrizes como sendo estruturas de dados homogêneas multidimensionais. Então, nós podemos ter aí estruturas de dados com várias dimensões, multidimensões. E os vetores são tratados como unidimensionais, em apenas uma dimensão, onde
cada elemento do vetor é identificado através de um índice. E quando a gente trata, né, como uma matriz multidimensionais, cada elemento de um vetor, de uma matriz, desculpe, nós teremos que utilizar uma combinação de índices para identificar cada um desses elementos. Imagine uma matriz de 2 dimensões como sendo uma planilha do Excel, por exemplo, onde nós temos a organização das células em linhas e colunas, onde a identificação de cada célula será dada pela combinação de uma linha com uma coluna. No caso do Excel, nós temos a linha identificada com números e a coluna identificada com letras. No caso das matrizes, nós vamos ter sempre o índice sendo identificado com a linha numérica e também uma coluna numérica, sendo números do tipo inteiro. Porém, as matrizes também podem ser entendidas como sendo vetores de um mesmo tipo. É como se a gente estivesse aqui emendando vários vetores de um mesmo tipo para formar uma matriz. Um vetor emendado no outro forma uma matriz. Como se cada linha de uma matriz fosse um vetor. Com este formato aqui, por exemplo. Imagine que a primeira linha é um vetor, a segunda linha é outro vetor e a terceira linha é outro vetor. Esse conjunto de vetores forma aqui uma matriz. Aqui, então, nós temos um exemplo de uma matriz de inteiros, porque aqui nós temos armazenados números inteiros, com 3 linhas e 5 colunas. É o que nós chamamos de uma matriz 3 por 5. Tem 3 linhas e 5 colunas. São matrizes linha-coluna, onde o primeiro índice indica a linha, na declaração da matriz, e o segundo, a coluna. Esse tipo de matriz é considerado o caso mais simples de matrizes multidimensionais, onde nós temos apenas 2 dimensões, linha e coluna. Na linguagem C, nós podemos ainda, assim como em outras linguagens, né, nós podemos representar matrizes de mais de 2 dimensões, já que podem ser multidimensionais, né? Bastando acrescentar aqui mais índices para essa matriz, então nós teremos aqui outras dimensões para essa matriz. Então, se eu acrescentar um terceiro índice na declaração dessa matriz, então nós teremos uma matriz semelhante a um cubo, por exemplo. Né? Teremos aqui linha, coluna e uma profundidade, por exemplo. E assim nós podemos aqui definir uma matriz multidimensional. Na lógica de programação, que é o objetivo da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com matrizes de até 2 dimensões. Mas a linguagem de programação, ela comporta outras dimensões para uma mesma estrutura de dados. Tá? A declaração acima, então, int mat 3, 5, declara uma matriz de 3 linhas e 5 colunas, ou seja, uma matriz 3 por 5. Um conteúdo dessa matriz, por exemplo, poderia ser esse que está sendo exemplificado aqui embaixo. Tá? Isso depois de preencher a matriz. Matriz 3 por 5 comporta, então, 15 elementos. A mesma regra de vetores com relação ao índice da matriz vale aqui também. O índice da linha sempre começa com 0. Assim como o índice da coluna sempre começa com 0. Então, quando eu tenho uma matriz 3 por 5, eu tenho 3 linhas. Quais são as linhas dessa matriz, então? Linha 0, linha 1 e linha 2. Eu tenho 5 colunas. Quais são as colunas dessa matriz? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, é uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Claro?
Um exemplo aqui. Programa calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. O que é uma matriz quadrada de ordem 2 na matemática? Quem é da matemática aí? Matriz quadrada de ordem 2 é uma matriz 2 por 2. Matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então, isso é uma matriz quadrada. De ordem 2 significa que ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, aqui, include stdio.h, biblioteca que você vai poder utilizar comandos de entrada e saída, padrão, até então nenhuma novidade, né? Função main, sendo declarada aqui uma matriz de inteiros 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, uma variável x e uma variável y do tipo inteiro, que vai ser utilizada aqui para percorrer as linhas e as colunas da matriz, tá? E uma variável do tipo float, que foi definida aqui como sendo det, que é o que vai calcular o determinante da matriz. Uma saída de dados, calcula o determinante de uma matriz 2 por 2. Entre com os valores da matriz, solicitando para que o usuário digite os valores da matriz. Um for para percorrer as linhas e outro for para percorrer as colunas da matriz. Olha que bacana isso aqui, ó. Aqui dentro eu tenho um printf informando para o usuário qual que é o elemento que ele vai preencher dessa matriz. Printf, comando de saída de dados. Somente para mostrar para o usuário. Mate, entre colchete, um número inteiro, entre outro colchete, outro número inteiro. O que vai aparecer nesse primeiro aqui? X mais 1. O número da linha, que começou com 0, já que a primeira linha da minha matriz é 0, mais 1. O segundo inteiro, número da coluna, que é representado aqui pela variável y, que começou de 0, mais 1. Isso aqui é para o usuário ver que esse elemento que ele vai digitar é o elemento da linha 1, coluna 1 da matriz. Lá na matemática, o primeiro elemento da matriz vai ser o elemento 1, 1. Linha 1, coluna 1. O que o usuário digitar aqui no comando scanf vai ser do tipo inteiro e vai ser armazenado no endereço de memória reservado para a matriz na linha X, coluna Y. Para o primeiro elemento, ele vai ser armazenado na linha 0, coluna 0. E esses dois for que estão aqui, eles estão aqui simplesmente para fazer todo o preenchimento da matriz. Enquanto lá em vetores eu tinha um for para percorrer todo o vetor, para fazer tanto preenchimento como a impressão do conteúdo de um vetor ou processamento do conteúdo de um vetor, aqui, para percorrer uma matriz, eu tenho que ter pelo menos 2 estruturas de repetição. Uma para percorrer as linhas e outra para percorrer as colunas da matriz. Já que, para cada linha, eu preciso percorrer todas as colunas. Para depois pular para a linha de baixo, voltar para a coluna 0, percorrer todas as colunas. Passar para a linha de baixo, voltar para a coluna 0, percorrer todas as colunas. E assim por diante. Então, com isso, eu vou percorrer todos os elementos da matriz. Para cada linha, percorrer todos os elementos pertencentes àquela linha. Depois passa para a próxima linha e vou percorrer todos os elementos pertencentes àquela linha.
assim por diante. Então, para percorrer uma matriz, nós vamos precisar aqui de duas estruturas de repetição. Deste formato, então, nós estamos solicitando para que o usuário preencha cada elemento da matriz. No formato matemático, elemento 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Na matriz armazenada aqui na memória do computador, né, da linguagem C, elemento 00, 01, 10 e 11. São os elementos armazenados nessa matriz. Depois de preencher todo o conteúdo da matriz, para calcular o determinante da matriz, nós utilizamos a fórmula matemática, que é essa aqui. Ó. O determinante da matriz será dado pelo posição 00 vezes a posição 11, diagonal principal, menos posição 10 vezes a posição 01, diagonal secundária. Dessa forma, calculo o determinante da matriz e apresento o resultado para o usuário. O determinante da matriz apresento o resultado para o usuário. Por que aqui eu não precisei utilizar uma estrutura de repetição para fazer esse cálculo? Porque é uma matriz pequena, 2 por 2, de ordem 2, então eu poderia simplesmente acessar os elementos diretamente. Como eu poderia fazer isso também na leitura? Eu poderia fazer aqui 4 scanf para ler cada um dos elementos da matriz sem necessariamente utilizar essas duas estruturas de repetição. Tá? Eu posso fazer isso preenchendo o conteúdo de uma matriz. Porém, como nem sempre nós teremos uma matriz com poucos elementos, a estrutura base para se preencher o conteúdo de uma matriz é sempre utilizando duas estruturas de repetição. Então, aqui, estrutura de repetição para percorrer todas as linhas da matriz, estrutura de repetição para percorrer todas as colunas da matriz. Para cada elemento da matriz, faço o seu preenchimento. Esse printf aqui é opcional, tá, gente? Foi frescura do programador colocar isso aqui. Leitura dos valores digitados pelo usuário. Em seguida, cálculo do determinante e apresentação do resultado para o usuário. Certo? Façam esse exemplo e verifiquem aí se vai funcionar corretamente, por favor. Cinco minutos, tá bom? Se quiser reduzir o número de interações aqui, fique à vontade, tá? Façam o código-fonte, execute e depois façam no papel para ver se realmente... O papel fala o cálculo do determinante, tá? Para ver se realmente está calculando corretamente. Vocês já estão estudando matriz lá em álgebra? Eu não sei se não estão tendo álgebra agora, não, né? É no terceiro período, né? Ainda não. Ah, beleza. Então tá fácil ainda.
À medida que forem finalizando, deem OK aqui no chat, por favor, pessoal. Podemos seguir? Ainda não.
Bom, vamos lá então. Então, como eu disse, né, uma matriz quadrada é aquela que possui o mesmo número de linhas, o número de colunas. Então, a matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 é uma matriz. São exemplos, né, de matriz quadrada. E nessas matrizes que são quadradas, nós temos aqui como identificar duas diagonais. A diagonal principal, que nós vamos trabalhar muito em matrizes quadradas, e também a diagonal secundária, que também vamos trabalhar muito aqui em matrizes, tá? A diagonal principal é essa, nesse sentido, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a diagonal secundária de uma matriz é essa, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Essa é a matriz secundária. Então, aqui, por exemplo, nessa matriz 3 por 3, na linguagem C, que sempre o índice inicia com 0, o primeiro elemento dessa matriz é sempre o 0, 0. O segundo elemento é o elemento 0, 1. O terceiro é o 0, 2. O quarto é o 1, 0. O quinto é o elemento 1, 1. O sexto é o elemento 1, 2. O sétimo é o elemento 2, 0. O oitavo é o elemento 2, 1. E o nono é o elemento 2, 2. Então, o sentido da leitura dos elementos da matrizes vai ser sempre esse, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Visita todos os elementos da primeira linha, em seguida todos os elementos da segunda linha e assim por diante. Esse é o formato padrão de se percorrer uma matriz. Tá? É claro, enquanto você estiver programando, você pode visitar os elementos, percorrer a matriz da forma como você quiser. Mas se for pensar numa ordem de elementos, a ordem vai ser sempre essa, né? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá claro isso, gente? Se eu perguntar, então, qual que é o elemento 1, 1 de uma matriz 3 por 3? Ele vai ser aqui o quinto elemento dessa matriz. Vai ser esse elemento que aparece aqui, ó, elemento 1, 1. Nessa matriz aqui, por exemplo, que é uma matriz quadrada 5 por 5. Tá? É uma matriz quadrada, tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, 5 linhas e 5 colunas. O índice da linha começa com 0, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. O índice da coluna começa com 0, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Linha, coluna. Sempre nesse sentido. Na declaração da matriz, declaro primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Para acessar os elementos da matriz, primeiro índice da linha, depois índice da coluna. Sempre nessa ordem. Primeiro índice da linha, depois índice da coluna. Índice da linha, índice da coluna. Índice da linha, índice da coluna. Número de linhas, número de colunas. E assim por diante. Sempre nessa ordem. Linha, coluna. Linha, coluna. Então, qual que é o elemento 3, 2 dessa matriz 5 por 5? Elemento 3, 2 é o elemento da linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2 é o elemento 3, 2. Tá claro isso, pessoal? Pergunto. Numa matriz quadrada, como é que eu sei se um elemento está na diagonal principal da matriz?
através dos índices dela. Vamos pegar o exemplo anterior aqui. Para calcular o determinante, nós pegamos aqui o produto dos elementos da diagonal principal. Como é que eu sei que esse elemento está na diagonal principal e esse aqui também está na diagonal principal? Os índices são iguais. 0, 0, 1, 1, 2, 2. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Os elementos estão na diagonal principal se o índice da linha for igual ao índice da coluna. Então, dessa forma, eu sei que o elemento está na diagonal principal da matriz. Então, se eu pedir, por exemplo, em um exercício, para você identificar quais são os elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada, antes de imprimir, né, escrever na tela o elemento, você precisa verificar se o índice da linha é igual ao índice da coluna. Se o índice da linha for igual ao índice da coluna, é porque o elemento está na diagonal principal. Como é que eu sei se um elemento está acima da diagonal principal? Acima da diagonal principal é quando o elemento está nesse triângulo aqui, ó, acima da diagonal principal. Como é que eu sei se o elemento está acima da diagonal principal? Quando a linha é menor do que a coluna. Se for igual, ela está na diagonal. Se for igual, está na diagonal. Se for menor, o índice da linha menor que o índice da coluna está acima da diagonal principal. E se o índice da linha for maior do que o índice da coluna, o elemento está abaixo da diagonal principal. Certo? Tá claro isso, gente? Nós vamos exercitar muito isso na lista dessa semana, hein? Elemento que está na diagonal principal, os elementos que estão acima da diagonal principal, os elementos que estão abaixo da diagonal principal. Transformar uma matriz em uma matriz triangular inferior. Ou seja, eu vou deixar elementos apenas na parte abaixo, né? No triângulo abaixo da diagonal principal. E assim por diante. E como é que eu identifico se um elemento está na diagonal secundária da matriz? Diagonal secundária é essa aqui, ó. Esse elemento aqui, ó, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Esses estão na diagonal secundária. Mas como é que eu sei se o elemento está na diagonal? Se um elemento específico está na diagonal secundária, eu só tenho o índice da linha e o índice da coluna. Como é que eu sei se ele está ou não na diagonal secundária?
se a soma dos índices for igual ao tamanho da matriz, vamos dizer assim, né, da ordem da matriz. Só que aqui é o seguinte, ó, nós temos uma matriz 3 por 3. Uma matriz 3 por 3 é uma matriz de ordem 3, né? Uma matriz quadrada de ordem 3. Como no caso das matrizes em linguagem C, o índice sempre inicia com 0, então, para saber se um elemento está na diagonal secundária, nós precisamos somar os índices de linha e coluna e comparar com a ordem da matriz menos 1. Então, pego o índice da linha, o índice da coluna e comparo com o tamanho da matriz menos 1. Essa é uma matriz de ordem 3, então vou, por exemplo, somar a linha mais coluna e comparar com 3 menos 1. Ou então somar, né, somar mais 1 também, Rafael, é uma opção. Né? Mas no caso aqui, você pode somar a linha e coluna e comparar com o tamanho da matriz menos 1, com a ordem da matriz menos 1. Então, a matriz 5 por 5, a ordem da matriz quadrada é 5. Então, para saber se um elemento está na diagonal secundária, eu somo o índice da linha com o índice da coluna e comparo com a ordem da matriz menos 1. Se o índice da linha mais o índice da coluna for igual a 5 menos 1, é porque o elemento está na diagonal secundária. Então, 4 e 0 está na diagonal secundária, 3 e 1 está na diagonal secundária, 2 e 2 está na diagonal secundária, 1 e 3 está na diagonal secundária, e 0 e 4 também está na diagonal secundária. Soma do índice da linha com o índice da coluna e compara com a ordem da matriz menos 1. Certo? Diagonal principal, se o índice da linha é igual ao índice da coluna. Diagonal secundária, se a soma do índice da linha com o índice da coluna é igual à ordem da matriz menos 1. Se os elementos estão acima da diagonal principal, o índice da linha é menor do que o índice da coluna. Se os elementos estão abaixo da diagonal principal, o índice da linha é maior do que o índice da coluna. O próximo exemplo, ele faz justamente isso. Preenche uma matriz, aqui no caso nós vamos preencher com valores aleatórios, e apresenta os elementos das diagonais principal e secundária. Tá? E aqui nós já vamos ter alguns conceitos novos que vão facilitar muito o trabalho com matrizes. Tá? O primeiro deles é a definição de constantes. Nós falamos muito sobre variáveis na linguagem de programação. Variáveis, né, em algoritmos e estruturas de dados, que é um espaço na memória do computador para armazenar um determinado valor, cujo conteúdo pode variar durante a execução do programa. Só que nós podemos também criar ou definir constantes dentro do nosso programa. E aqui, no conteúdo de matrizes, isso facilita muito o nosso desenvolvimento. Definição de constantes. Isso porque, quando eu defino uma constante, eu posso utilizar o valor dessa constante para declarar matrizes, vetores, utilizar nas comparações como condições de parada em estruturas de repetição, em estruturas de controle, e assim por diante. Olha só. Quando a gente está trabalhando com vetores ou matrizes, ou mesmo definindo, né, algumas questões com estruturas de repetição, leia 50 valores. Em várias partes do programa, eu vou ter que comparar, né, se eu já li os 50 valores, se eu já percorri as 50 posições do vetor, se eu já percorri as duas linhas da matriz, ou as duas colunas da matriz, e assim por diante. Então, muitas comparações vão envolver esses valores que são fixos
tanto na declaração, que foi definido aqui, como também nas suas estruturas de controle e estruturas de repetição. Quando a gente define uma constante, essa constante pode ser utilizada no lugar desses valores. Então, aqui, eu utilizaria o 8 para declarar uma matriz 8 por 8. Estou utilizando aqui o tal de tan. Aqui, eu teria que comparar com o 8. Estou comparando com o tal de tan. Aqui a mesma coisa, comparando com o tal de tan. Mas qual a vantagem disso? O tan aqui, para mim, está só complicando a coisa, não é não? Vocês não acham que está complicando? Mas olhem só. Agora a minha matriz tem tamanho 8. Mas vamos supor que eu queira que a minha matriz agora tenha tamanho 5. O que eu faço para mudar o meu programa? Apenas mudar o tamanho da minha constante, de 8 para 5. Todo o restante do meu programa já está pronto. Não preciso mudar mais nada. Então, isso vai facilitar muito a utilização dos programas e matrizes, né? Utilização, né, definição de constantes. Então, aqui eu estou declarando uma constante, definindo uma constante, chamada tan, que vai ter conteúdo 8. É como se eu estivesse declarando uma variável e atribuindo o valor 8 para ela. Porém, o tan não é uma variável, é uma constante, porque o conteúdo dela será constante durante toda a execução do programa. O tan vale 8 do início ao fim do programa. O conteúdo dele não varia, como uma variável ij aqui, por exemplo. Então, para definir uma constante em um programa em linguagem C, nós utilizamos a cláusula define, o nome da constante que você quer definir e o valor que vai ser atribuído a ela. Então, aqui, eu estou definindo uma constante chamada tan com o valor 8. Durante todo o decorrer do programa, onde eu quiser utilizar o valor 8, eu posso utilizar simplesmente o nome da constante tan. Deixa eu abrir aqui o programa, no Deve Ser Mais, que eu acho que vai ficar mais legível para vocês. É o mesmo programa lá. Então, define tan 8, definição da constante. As duas bibliotecas que foram utilizadas aqui, para quem assistiu lá as correções de vetores, né? Nós utilizamos muito lá a stdlib.h, que é para utilização da função hand, para gerar valores aleatórios, né? Estamos utilizando aqui também a stdlib.h. Isso porque uma matriz 8 por 8 são 64 valores, né? Então, para que o usuário não tenha que digitar 64 valores, você aí na execução do programa não tenha que digitar 64 valores, então nós vamos gerar esses valores aqui aleatoriamente. Para isso, existe a função rand da linguagem C, que gera valores randomicamente, aleatoriamente, valores inteiros. E para isso nós precisamos definir e incluir a função, a biblioteca stdlib.h, com a cláusula include. Então, incluída stdlib.h, podemos utilizar a função rand. Tem algum problema de uso da função rand lá no Linux, Rafael? Você que usa Linux, né? Não, na verdade não. Exceto que ela é bem... esses números randômicos dela não são tão randômicos. Não são randômicos, né? Tem um padrão aí. Tem que usar mais coisa para ficar. Para ficar randômico. Mas funciona igual. Beleza. Função main, declarados aqui como inteiro i e j, tá? O i para representar o índice das linhas e o j aqui foi declarado para representar o índice das colunas. São nomes de variáveis, tá? Vocês podem utilizar aqui outros nomes para representar linha e coluna. Tem gente que gosta de utilizar L e C. Fique à vontade, tá? Como a maioria dos materiais de linguagem C trazem como I e J, eu peguei a mania, o hábito de utilizar I e J. Mas, como eu disse, nome de variável, você quem define. Foi declarada aqui uma matriz de tan por tan, tan linhas e tan colunas.
onde tan, o conteúdo de tan é 8. Então, é uma matriz 8 por 8. Para i começando de 0, enquanto i for menor do que tan, i mais mais. Para j começando de 0, enquanto j for menor do que tan, j mais mais. Dentro desse for, eu tenho apenas o for. Dentro desse outro for, eu tenho apenas essa atribuição. Então, não preciso aqui de chave para nenhuma dessas estruturas, tá? Aqui, então, eu estou fazendo com que mat na linha I, coluna J, receba o retorno da função rand por cento 100. O que é esse por cento 100? Vou dividir por 100, pegando o resto da divisão. Ou seja, será atribuído aqui para a matriz apenas valores até 99. Porque qualquer valor que eu dividir por 100 e pegar o resto, com certeza o resto da divisão por 100 vai ser um valor até 99. Eu não vou ter nenhum valor acima de 99. Tá? Pegando o resto da divisão por 100. Então, eu vou armazenar na matriz aqui apenas valores até 99. Em seguida, eu estou apresentando aqui a matriz que foi gerada. Matriz gerada. Aqui, percorrendo toda a matriz, novamente. I começando de 0 até tan. J começando de 0 até tan. Imprimindo cada elemento da matriz. Aqui, esse for mais interno tem apenas um comando, o printf, que são todos os elementos de cada linha. Depois de imprimir todos os elementos da primeira linha, existe aqui uma quebra de linha. Isso para apresentar no formato, né, onde cada linha da matriz vai aparecer em uma linha diferente. Professor, e o que é isso aqui? Outra dica bacana aqui para vocês, principalmente no uso de matrizes. Tirar isso aqui. Só para vocês verem o negócio. Olha que matriz bagunçada. Isso por quê? Nós temos elementos da matriz que têm 2 dígitos. E temos elementos na matriz que têm apenas um dígito. Então, aqui não está ficando alinhado, não está ficando bonitinho, sabe? Porém, na linguagem C, nós temos a possibilidade de considerar para um número inteiro para que ele seja apresentado com um número definido de dígitos. Aqui, por exemplo, eu posso definir que o valor inteiro vai aparecer com 2 dígitos. Dessa forma, neste formato, ele vai colocar o número sempre com 2 dígitos. Então, ele vai acrescentar aqui um 0 à esquerda. Então, assim, eu consigo alinhar os elementos da matriz num formato mais amigável. Certo? Fica melhor assim? Bom, apresentei o conteúdo da matriz nesse trecho aqui. Agora, vou apresentar o conteúdo da diagonal principal da matriz, que foi solicitado lá no enunciado do programa. Diagonal principal, vou percorrer novamente toda a matriz. Deixa eu fazer a indentação aqui. Diagonal principal, para saber se o elemento está na diagonal principal, a gente tem que verificar se o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então, antes de escrever o elemento, eu preciso verificar o índice da linha é igual ao índice da coluna. Então, vou percorrer aqui a matriz. Percorrer a matriz.
for para a linha, for para a coluna. E antes de escrever o elemento, eu vou verificar se linha é igual a coluna. Se for, escrevo o elemento da matriz. Se não for, eu estou escrevendo aqui espaço em branco. Isso para apresentar o conteúdo no formato como se fosse o formato da matriz. Só para vocês visualizarem aqui. Opa. Se está na diagonal principal, apresento. Se não, coloco espaço. Então, eu vou mostrar os elementos no formato da matriz, porém, apresentando apenas os elementos da diagonal. Poderia colocar sem aquele else, sem a impressão do espaço? Poderia. Porém, os elementos ficariam aliados como se fosse uma única coluna. Sem esse espaçamento que está aqui. Certo? Só mesmo para apresentar como se fosse o formato da matriz. Diagonal principal, então, elemento onde o índice da linha é igual ao índice da coluna. Agora, escrever os elementos da diagonal secundária. Para saber se o elemento está na diagonal secundária ou não, nós precisamos verificar se a soma do índice da linha com o índice da coluna é igual à ordem da matriz menos 1. Então, novamente, percorrendo a matriz, percorrendo as linhas, percorrendo as colunas. Se a soma do índice da linha com o índice da coluna for igual ao tamanho da matriz menos 1, escrevo o elemento. Se não, escrevo o espaço em branco para poder ficar no mesmo formato da matriz. Então, para a diagonal secundária, também vai seguir o mesmo padrão da diagonal principal. Dessa forma, então, nós vamos ter aqui a matriz gerada, a diagonal principal e a diagonal secundária. Certo? Difícil, gente? Complicou um pouquinho, né? Um pouquinho. Um pouquinho mais difícil que as outras. É. Mas nós vamos praticar bastante matrizes. Bom, para vocês verem funcionando, né, e testar aí, principalmente a escrita, eu vou deixar nessa tela aqui para vocês fazerem esse exemplo, tá? Enquanto isso, eu vou postar essa aula de hoje e também já a lista de exercícios de matrizes. Essa lista de exercícios é para vocês tentarem fazer, tá? É uma lista que não vai valer nota nesse primeiro momento e nós vamos trabalhar com ela na nossa próxima aula síncrona, tá? Na nossa próxima aula síncrona, na próxima terça-feira. Então, vocês tentem fazer, mas não se preocupem se não estiverem conseguindo. É importante que vocês tentem fazer. Nós vamos resolver juntos na nossa próxima aula síncrona. Tá ok? Façam aí esse exemplo, enquanto isso eu vou postar o conteúdo dessa aula e também a lista de exercícios de matrizes.
Eu vou finalizar a gravação aqui também. Eu já posto logo a gravação da aula de hoje.